Você vê que loucura como é a vida, né, Marião? A gente aqui passeando por esse mundão afora, por esse planeta, a atmosfera que nos deixa aqui, né, na Terra, e acontece um negócio tão pequeno pro universo, mas que mexe muito com as nossas cabeças. A morte de Silvio Santos. Isso aí, sério mesmo, pegou todo mundo já tava meio que esperando, porque ele já tava mais senhorzinho, passando mal, mas não queria que acontecesse, tava tentando acreditar que não fosse acontecer. Infelizmente, perdemos aí o rei da televisão brasileira, posso dizer isso. Ele pra gente é o nosso Pelé do futebol, o Guga do tênis, tem o Ayrton Senna da Fórmula 1. Como diz o mestre Raul Gil, quem faleceu, infelizmente, foi Cenoura Bravanel. Silvio Santos é eterno. Silvio Santos é eterno, assim como este vídeo que vai perpetuar aí pro resto da humanidade. Mas eu vou te dizer uma coisa, Marião. Silvio Santos era o rei da TV, é o rei da TV, mas ele fez uma coisa que ninguém comentou. Ele sempre foi tech. Você já percebeu isso aí? Há mais de 50 anos, facilmente. Não é tudo isso também. Você vai ver as datas. Aquele microfone que ele já tinha aqui, pra mim, já era um sinal de tecnologia. Ninguém tinha esse microfone. Todo mundo. Ou era um microfone de mão, tal, não sei o quê. O que ele fez? Não quero segurar o microfone, eu quero mexer minha mão assim, ó. E aí ele foi lá e fez esse microfone dele, que hoje nós temos aqui o headset, né, as coisas, mas aquele que ele colocou aqui foi o pioneiro. Foi. Não, fora muita coisa interessante. Só para falar desse microfone, que tem uma história muito bacana também, quando veio a super revolução dos headsets, a brincadeira foi, o SBT foi um dos primeiros a investir, comprar. Existem pouquíssimos programas dele gravados com o headset. Ele chegou a fazer. Ele chegou a fazer, encomendou, ele brincava que era igual o da Madonna, investiram uma grana super alta e depois ele voltou para a turma do áudio da equipe do SBT e falou, não, me traz de volta o meu, que eu prefiro, e depois ele sempre foi muito icônico também, né? Eu lembro de uma coisa, quando eu era bem mais novo, eu lembro que lançaram o computador do milhão. Tá. Não, mas teve, olha, sim, vou te falar. Por fases? Vamos por fases? Décadas. Então vamos. Tem coisa antes, porque aí, óbvio, você tem uma que você não era nem nascido. Imagina. 47 anos atrás, em 1977, já o grupo Silvio Santos foi procurado pela Philco para poderem lançar em parceria o telejogo no Brasil. O telejogo... Ixi, isso aí eu nem sei o que é. O telejogo, para muita gente, é considerado praticamente o primeiro videogame brasileiro. Porque ele era uma peça onde o sistema, o software, era programado no hardware. Não existia nenhuma entrada externa, não existia upload, download, fita, cartucho, nada. Mas ele vinha no aparelho e ligava na televisão? Exatamente, o aparelho ligava na televisão e era totalmente analógico, eram aquelas barrinhas laterais imitando o Pong da Atari. Sim, igualzinho. Então essa era a brincadeira. Os joguinhos eram 3, 4, eram tênis. E era do SBT? E o produto oficial é da Philco, mas o Silvio foi o canal, foi o programa escolhido para fazer o lançamento nacional. Naquela época, o Silvio ainda nem era dono do SBT. Tá. Interessante. Foi bem lá atrás, né? Da Record, talvez. Na verdade, nessa época, ele já estava com a TVS no Rio de Janeiro. Mas era o programa Silvio Santos que interessava tanto a Philco pela popularização que ele conseguia atingir no Brasil todo. O Silvio Santos... Ele nasceu no Canadá, sabia disso? Não. Não, é mentira. Tô brincando. Só pra chamar a atenção de vocês que estavam aí meio confusos, falando, Silvio Santos nasceu no Canadá? Não. Prestem atenção aqui. O Silvio Santos, ele depois disso criou o quê? Vamos na ordem. Tá. Aí tem sobre tecnologia. Sim, tem uma coisa que sua avó comprou. Minha avó usou. Sei qual é, o relógio. Esse era fantástico. Era a primeira onda dos relógios digitais no Brasil. E o Silvio teve a sacada de fazer o quê? Ele gravou com a voz dele, os trejeitos dele, que o Ceará tanto imitava bem lá no Pânico, todas as horas, quarto de hora, meia hora. O que a galera faz hoje pro Waze, né, para essas coisas, ele fez lá atrás pro relógio. 1982. Ele era a voz do Google do relógio. Era isso. E eu lembro, eu escutava muito, porque a minha avó, para quem não sabe, né, acho que a grande maioria, minha avó, infelizmente ela é cega, e ela foi se adaptando às coisas, ela ficou cega, né, ela não nasceu cega. E aí
o relógio era um grande problema para ela, né? Não existia ainda esses relógios que falam, enfim. E aí, esse relógio era o único que falava na época, e ela usava muito. Então, ela colocava na orelha, eu lembro muito. Colocava e o Silvio Santos falava a hora. Eu até tinha decorado já como que o Silvio Santos falava cada hora, mas foi muito icônico para mim e para muita gente, né? Foi para minha geração. Tanto que hoje, esse relógio, bem cuidado, ele é caro, porque é uma raridade. Mas Silvio era fantástico, né? Obviamente, todo mundo sabe que não era canadense. Carioca, nasceu no Rio, torcedor do Fluminense. Quando veio para São Paulo, morou muitos anos aqui, virou torcedor do Corinthians também. E depois ele teve um sotaque dele próprio. Ele não tem um sotaque de São Paulo, do Rio. Ele é um cara muito específico, né? Ícone. Todos os apresentadores de televisão, a maioria dos apresentadores de televisão tem muita referência do Silvio Santos. Porque o Silvio Santos, ele implementou muita coisa, né, no meio televisivo, e aí não tem como você não pegar uma referência de um cara que esteve tanto tempo, desde o começo, enfim, que criou muita coisa. E falando em criar, eu acho que aí depois do relógio vem sim o computador, né? Veio. O computador do milhão, eu lembro que meu amigo, ele tinha um Windows 95, alguma coisa assim, e eu achava animal e tal, só que não, eu não queria, eu queria comprar, que também vinha com Windows, né, claro, mas eu queria comprar o computador do milhão. E como eu era muito filhinho de papai, meu pai me cuidava muito, ele me deu esse computador e eu tive o computador do milhão. Cara, foi muito legal. Isso realmente foi na época de 1995. O computador do milhão vinha com uma placa de fax modem para conexão de escada à internet, que na época, 95, nós não tínhamos provedores à internet. O que nós tínhamos em São Paulo e em grandes capitais eram as BBS, o Bulletin Board Services, que o pessoal usava. Mas a gente usava o computador mais para jogar jogo. Joguinho. Jogo offline, hein? Tô falando. E esse jogo do milhão, o Silvio trouxe do super programa americano Who Wants to Be a Millionaire. É isso aí. E aí foi um grande Quem quer ser um milionário. Eu lembro quando chegou o show do milhão. Olha que louco, eu era criança ainda. Mas eu lembro que quando chegou, ele não dava entrevista, né? Mas ele falou num programa dele, que estavam falando sobre o show do milhão. Acho que foi no Troféu Imprensa, alguma coisa assim. E ele explicou que esse programa era um programa que fazia muito sucesso lá fora e que ele trouxe, que estava fazendo muito sucesso no Brasil. E nossa, esse programa foi um estouro. E aí ele usou essa marca, que era o Show do Milhão, para vários produtos, não só para o computador, né? Olha, provavelmente foi a primeira vez no Brasil que uma marca, principalmente de console de videogames portáteis, a Tectoy, criou um console exclusivo do Show do Milhão. Só do Show do Milhão? Só do Show do Milhão. Ah, olha isso, cara. Tectoy tinha um console como se fosse um Game Boy do Pokémon, só que era um Game Boy do Show do Milhão. Show do Milhão. Eram botões até era muito forte, especiais para interagir com o Show do Milhão. Tinha botão que você podia parar o tempo, pedir ajuda aos universitários, fazer... Então era totalmente portátil da Tectoy. Você devia apertar o botão e falar, no duro? E se apertava de novo. A quantidade de imitadores, né, dele... Tá de brincadeira. Sabe fazer? Ainda não, acho não é que ruim. Um dos melhores imitadores até hoje é o Wellington Muniz. O Wellington Muniz é incrível. O Carioca faz muito bem, mas é que o Wellington Muniz, ele ficou tanto tempo no ar fazendo, você acostumou com a imitação dele, mas muita gente imita bem. Agora, eu vou te falar, 2 programas que me chamaram muita atenção no SBT, que eu lembro que foram um estrondo, assim. Teve vários, tá? Mas 2, pra mim, que foram um estrondo, foi Show do Milhão, que foi um absurdo do absurdo. Depois ele pôs os famosos pra fazer o Show do Milhão, e os caras davam umas respostas... Não tinha esse negócio de, preocupado, cancelamento. Então, davam umas respostas, meu. Sabia nada. E a outra foi o outro programa foi o Casa dos Artistas também, chamou muita atenção na época, que ele soltou pouquinho antes da Globo soltar o Big Brother. Sim. Isso aí foi incrível. Porque, na verdade, aí são fases distintas. Vamos lá de novo. Sim. A Casa dos Artistas estreou em outubro de 2001. Já é desse século. Já era 2000. Já é daqui. Agora, voltando no Show do Milhão, também um outro caso excepcional que foi feito com a Mega Drive. A Mega Drive lançou o cartucho do Show do Milhão. Tinha jogo do Show do Milhão no Mega Drive? Mega Drive com isso aí cartucho. Eu nem soube. Foi a maior venda de cartucho de um único jogo da Mega Drive no Brasil. Mais de 100 mil cartuchos foram vendidos do Show do Milhão. Isso estamos falando lá 1990 e bolinha, né? Sem zoar. Não é piada, não é nada. Eu tenho no meu celular hoje o Show do Milhão. Eu jogo no meu celular, porque você pode jogar offline. Uhum. E
ando muito de avião e tal, não sei o quê, eu fico jogando show do milhão. Quando eu ganho 1 milhão, eu comemoro dentro do avião, meu irmão. Conhecimento, né? E é bacana, a gente se desafia. Baixa o joguinho, não ganho nada com isso, não é propaganda. Não. Mas baixa, show do milhão, é muito bom, muito legal. É divertido. Na verdade, Silvio sempre foi um empreendedor fantástico. Praticamente o pessoal sempre brinca, né? O Midas de Ouro, onde tocava, a coisa dava certo. Tanto você vê o próprio Baú da Felicidade, que foi algo fantástico. Pô, você tá me falando que a fita mais vendida do Mega Drive foi... E pra quem não sabe, tem um público jovem aí, Mega Drive era o videogame top da época. Uau. Era ele contra o Super Nintendo, você ouve mais falar de Nintendo hoje, mas o Mega Drive era muito forte. Tinha muito jogo. E, pô, seu mais vendido é muito incrível. O cartucho foi um E ele era o Rei Midas, ele colocava a mão e virava ouro. Temos que falar, vamos só comentar, um empreendimento digital, tecnológico do Silvio, que deu um grande prejuízo. Banco Pan-Americano? Não, mas esse deu também. Mas não era digital, né? Não, mas foi o SBT Online, o SOL. Eu não vi isso aí. sol.com.br. Em 1995 para em 96 eles criaram Acessa.com. Acessa.com era uma oferta para provedor de internet. E logo na sequência, em 97, veio o SOL, que era o SBT Online. Então você digitava sol.com.br. Ele reunia o conteúdo, inclusive, de algumas coisas que tinham na programação do SBT e vendiam e-mails. Você podia ter um e-mail com seu nome, @sol.com.br. Mas esse, infelizmente, eles ficaram 5 anos no ar e acabou gerando um prejuízo. Só deu custo. Só deu custo. A gente brincou do Banco Pan-Americano, mas ele acabou vendendo por meio bilhão de reais, né? Então, não deu tão errado, não. Muito louco, porque o Silvio Santos, ele sempre foi para frente em relação a isso, né? Ele queria sempre inovar. Tanto que eu lembro muito bem, que foi há pouco tempo, quando ele descobriu o Netflix, foi muito boa essa história, né? Porque a filha dele apresentou o Netflix para ele, como eu sei dessa história, eu não vivo na casa dele, né? Ele contou isso no ar, no programa, e ele falou que a filha dele apresentou o Netflix para ele, e ele ficou encantado com isso, ele não sabia que existia algum lugar que você poderia escolher a hora de assistir cada programa. A Netflix viu ele falando isso e deu para ele a assinatura vitalícia da Netflix. Acabou, né? Mas eu vou te falar, assinatura vitalícia da Netflix. Que garoto propaganda que os caras foram arrumar, hein, Marião? Não, fantástico. E uma das filhas deveria ter apresentado para ele a tecnologia da Insider. Já imaginou que esse cara ia gostar disso? Será que ele não usava na hora mais tranquila ali embaixo do pijama? Se bem que ele era extravagante, ele gostava de coisa florida, né? Mas embaixo do pijama. Embaixo do pijama. Você sabe que eu gosto de usar embaixo de camisa, às vezes você até põe a camisa, ela nem aparece, mas por quê? Ela protege, ela não te dá aquela pizza. Inibe o odor, é muito gostoso de usar, parece que você não está usando nada. É bom demais. E além disso, quando aparece, estilosa demais. Eu gosto muito. A gente tem cupom de desconto? Hoje não, né? Tem sim. Vai lá, Insider Store, vai lá, faz as comprinhas e aí na hora do carrinho não esquece, porque tem lugar para pôr cupom, você põe achismos e aí... Às vezes a pessoa está empolgada, né? Já vai comprando, é bom, e coloca. Às vezes esquece do cupom. Não esquece do cupom. Sabe que meu pai veio para São Paulo? Meu pai mora em Florianópolis. Meu pai veio para São Paulo passar aqui uma semana em São Paulo, ficou em casa, levou 4 camisetas Insider minha embora. É lógico, é muito gostoso, tá de brincadeira. Marião, quero deixar aqui nossa singelíssima homenagem a Silvio Santos, que pra gente também é uma referência, um ícone, um cara que sempre foi... Agora vou falando do Marcelo pessoal aqui, eu tenho casa, sou vizinho dele nos Estados Unidos, já o encontrei na rua, simpaticíssimo, sem ter a menor ideia de quem eu era. Então, assim, é um cara muito, muito, muito especial para muita gente importante, muita gente que é anônima, enfim, para todo mundo esse cara é importante, foi um ícone. Quero deixar o meu abraço para toda a família Bravanel, que sempre foi um amor também comigo, com a minha família. Foi muito especial ter dividido um pouquinho do meu tempo de vida com a família Bravanel, foi muito legal. Merece todas as homenagens. Todas. A gente sabia da humildade que ele tinha e da simplicidade, né? Lá em Celebration ele adorava... Ele tinha muita grana, é que a galera não sabe quanto dinheiro é. E no ele Publix, sozinho. É isso aí. No Publix. É isso ele ia de bermuda, umas meias bem estranhas, 3/4 aqui no meio da canela,
mas divertidíssimo. Ele empurrava o carrinho dentro do Publix, fazia as coisinhas dele que ele queria levar para casa e tirava foto com tranquilaço, sem carrão, cara incrível. Todo mundo que quisesse. É igual eu, humilde, sabe? Bacana mesmo. Vamos finalizar então esse programa com uma foto muito incrível. Não é IA, sou eu e Silvio Santos. Pode colocar na tela aí, tchau, tchau.